Boa tarde, me chamo Lucas Machado de Oliveira Andrade e faço parte do grupo de Laboratório de Sistemas Digitais composto por Felipe Silva Faria, Lucas Machado de Oliveira Andrade e Samires Alves Rodrigues. Hoje iremos falar sobre o decodificador de 7 segmentos. Inicialmente, é necessário entender o funcionamento desse decodificador. Ele possui 4 entradas, sendo elas de 0 até 15 de forma decimal e cada uma dessas entradas binárias e 7 saídas binárias. Cada uma das saídas alimenta um LED que visualmente vai formar um número de 0 até 9. Inicialmente, esse circuito vai ser feito através da tabela verdade, onde aqui vamos descrever o funcionamento dele. Ou seja, para as entradas equivalentes a 0, vamos ter um tipo de acendimento dos LEDs para umas entradas equivalentes a 1, 2, 3 até 9. Após as entradas binárias acima de 9, não é necessário nenhum preenchimento da tabela verdade e será utilizado x, pois números 10, 11, 12, 13 até 15 não são visualmente expostos através de apenas um display de 7 segmentos. Então, eles não podem ser visualizados. Como é possível ver aqui, através da utilização do mapa de Carnot, o x pode obter diferentes valores para diferentes saídas e isso torna a expressão booleana mais simplificada. Aqui também é criado o circuito. Nesse caso aqui temos a entrada 8, onde todos os LEDs são acendidos e podemos também validar o funcionamento. Aqui temos a entrada 0, onde apenas o LED do meio não é acendido, formando o número 0. Inicialmente, foi feito aqui, após a construção da tabela verdade das expressões booleanas, uma implementação em Verilog utilizando fluxo de dados, ou seja, cada valor da saída possui uma expressão booleana que compromete a ele, que identifica o seu valor em cada momento, tornando o código bem mais simplificado e mais enxuto. Aqui nós temos a visualização do circuito, que pode ser comparado com o circuito criado pelo Logsim através da tabela verdade, e uma confirmação de que os cálculos estão sendo feitos corretamente. Depois disso também, nós temos uma outra possível construção desse circuito em Verilog. É uma descrição comportamental, utilizando as instruções de case. Nesse caso aqui, como é possível ver, temos um código extremamente maior, muito maior, com muito mais detalhes. Entretanto, funcionalmente ele é mais simples, afinal não é possível, não é necessário colocar uma construção de uma expressão para cada saída. Temos para cada entrada, setamos o valor de cada saída de forma clara, de forma específica. A construção do circuito também é diferenciada, pois ele passa por um decodificador. E desse decodificador é feito algumas relações que trazem a saída. Bem, depois disso, podemos comparar através das ondas cada um dos circuitos. O de cima é utilizando a lógica de case, o de baixo utilizando a lógica de fluxo de dados. Aqui, como é possível ver, até esse tempo de 0,235 nanosegundo, temos o mesmo resultado e temos a mesma entrada para os dois circuitos. E depois as entradas voltam a se repetir e se tornar iguais aqui próximo a 0,414 segundos. Bom, entre essas entradas nós temos um comportamento diferente. E isso daqui é necessário para entendermos para colocarmos os pontos positivos e negativos de cada um dos circuitos. Utilizando o case, o que acontece? Nós não temos um caso para qual os números de entradas sejam de 10 até 15, como é possível observar aqui, que nós temos o número 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Essas entradas aqui, então, elas permanecem igual à última entrada, ou seja, elas vão permanecer igual à entrada 9. O display vai continuar mantendo ali o valor de 9. Aqui terá coisas diferentes, pois cada saída possui uma expressão booleana que a descreve em cada momento. Isso não exclui as entradas de 10 até 15. Isso traz com que o display exiba informações que inicialmente parecem não fazer sentido, ou seja, visualmente não há nenhum número ali sendo exposto pelo display. Isso traz alguns pontos positivos e negativos. Traz pontos negativos em questão de filtragem de erro. Afinal, aqui
Nas expressões booleanas, ao utilizar as expressões booleanas, ao utilizar o fluxo de dados, nós conseguimos visualizar um erro de entrada de forma mais fácil. Afinal, se o display está exibindo algo que não faz sentido, é porque as entradas estão com um valor entre 10 até 15. Entretanto, aqui no decodificador case, nós temos uma exibição de dados mais confiável, sendo que sempre ele terá um número que faça sentido ao usuário, de forma que o usuário daquilo ali jamais veja um erro. Ou seja, isso aqui torna a visualização final mais limpa, sendo que em qualquer valor aqui ele trará sempre o resultado 9. Bem, é isso. Agradeço a todos, tenham uma boa tarde. Essa foi a apresentação do trabalho de decodificador de 7 segmentos, utilizando um decodificador utilizando case ou expressões booleanas fluxo de dados.